Esta semana, João Miguel Tavares escolhe o número 32. Ricardo Araújo Pereira, desta vez à distância, declara-se processado e Pedro Mexia sente-se fichado. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos, já na contagem decrescente para a eleição deste domingo, a segunda volta das presidenciais, depois de uma campanha eleitoral de que falaremos detalhadamente mais adiante, uma campanha eleitoral atropelada impiedosamente pelo já chamado comboio de tempestades. Vê nisto razões suficientes, Ricardo Araújo Pereira, para suspender a democracia e adiar as eleições, como propôs o candidato Ventura? Diz ele que ninguém está com cabeça para votos. Pois é incrível como foi uma coisa progressiva, não é? Devagarinho chegámos aqui. Portanto, primeiro isto só vai lá com 3 Salazares, antes já tinha havido aquela sugestão de prender quem ofendesse magistrados e tal, já tinha dito que isso vai dar prisão quando o Chega for governo, e agora esta ideia de isto nas eleições se adiássemos. Portanto, é impressionante como é que chegámos aqui, não é? Isto nas eleições é importante. Está bem, a lei não permite adiar, mas não valerá a pena. Por exemplo, durante a pandemia votou-se. Ele foi candidato e tudo. Na altura não propôs o adiamento das eleições, porque ainda não tínhamos chegado a essa fase. Entretanto, já caminhámos um bocadinho mais e ele propõe o adiamento, porque são realmente as eleições são um inconveniente para o qual ninguém está com cabeça, ao que parece. Acredita, João Miguel Tavares, que Ventura acreditou mesmo que as eleições podiam ser adiadas, ou a ideia do adiamento foi um mero expediente de marketing político? Voto no expediente de marketing político, Carlos. Voto nessa. Pelas razões que o Ricardo estava a apontar. Ora, as pessoas não sei se já se recordam, mas na verdade há 5 anos estávamos em 2001, portanto, 2021 era plena crise da Covid, mas mesmo daquela fase de janeiro duríssima, e nós fomos votar. A catástrofe da altura era maior do que a catástrofe de agora. E eu também sou daqueles que acham que a democracia não é um pequeno detalhe, não é? Mas é como quem vai ao cinema. Não é como André quem vai ao Ventura cinema. não pode estar a correr o risco de, ao fazer esta proposta, estar a desmobilizar em parte a sua base? É possível. Eu tenho a ideia que a inflação... Bem, está bonito. É do adiantado da hora. A inflação de 2001. A inflação de 2001 eu estou convencido que a abstenção de facto vai ser maior do que na primeira volta. Até aqui dizia-se que a abstenção penalizava sobretudo António José Seguro. Sim. A minha questão é se André Ventura não poderá estar, de certa forma, a desmobilizar os seus. Eu sei que dizia-se, mas isso também para mim não é nada certo, porque, vamos ver, o André Ventura, também há gente... É nas pessoas que compram aquela lógica que o Primeiro-Ministro anunciou de que a área do Governo não tem nenhum candidato. Sim. Isso é bastante desmobilizador. É desmobilizador, mas quer dizer, essa ideia, o André Ventura está farto de tentar sublinhar que neste país atualmente há 2/3 para a direita, não é? Portanto, para mim não me é claro que se há gente que decide não ir votar, que isso necessariamente prejudique António José Seguro. Porquê? Porque eu acho que há muita gente à direita que efetivamente
não quer votar no André Ventura. Portanto, eu não percebo bem como é que se faz essas dizer contas. que eu tenho da ficado abstenção. apreensivo com os Juventus, sobretudo, e com já infelizmente morreram pessoas a cair dos telhados, mas há tanta gente em cima do muro nestas eleições que eu tenho medo, Uma rabanada tenho pode medo das fazer pessoas vítimas. de direita que vão cair. Está muita gente em cima do muro, mas muita pouca gente a dizer que cai para ao lado que tu estás a sugerir que elas querem cair. Pois, Porque os apoiantes da André Ventura, mas acho que foi caiam. o Henrique Chaves, não é? Mas caiam Mas de para um resto lado não qualquer. tens. O facto de, há 5 anos, como já foi sublinhado, o país ter escolhido o Presidente da República sem dramas, em estado de emergência, na pandemia, parece-lhe relevante para avaliar a situação atual e a proposta de Ventura? Sim, quer dizer, há duas coisas que são relevantes. Primeiro, tivemos uma situação de emergência nacional em que se votou, tivemos, e correu bem. Segundo, está previsto que se adiem as eleições, na lei, não. Está previsto Na lei, a nível conselhio. Ao nível conselhio, com decisão do Presidente da Câmara, de uma zona Como vai afetada. acontecer. Como vai acontecer, como aliás acontece todos os anos, não necessariamente em coisas destas, mas em boicotes e, por exemplo, em que se repetem as eleições. Portanto, evidentemente que é uma dramatização e permite atenção a isto. Permite que essa desmotivação que tu falaste, porque nós sabemos que está a ser usado como se diz em bom português, um playbook, um guia político importado. E esse guia político tem, como teve nos Estados Unidos e como teve no Brasil, um elemento fundamental, que é o elemento as eleições não são confiáveis. Portanto, esse elemento, mais tarde ou mais cedo, ainda não tinha sido introduzido. Nós não temos voto, não temos aqueles buraquinhos que deu as eleições Bush-Al Gore, não é? Que teve que ir ao Supremo, etc. Portanto, não há um voto por correspondência maciço e, portanto, tem que se inventar um problema qualquer que diga estas eleições, se calhar, foram deturpadas ou roubadas. Vamos ver o que é que na segunda-feira se dirá, ou mesmo no domingo à noite. A decisão de adiar eleições, como já se disse, é tomada a nível conselhio e, nesta altura, são apenas 3 os conselhos que concluíram que não há condições para realizar as eleições no domingo. O adiamento acontecerá por uma semana. Os concelhos de Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Gulgã. Adiamentos devido à sucessão de intempéries sem precedentes que deixou uma parte do país, sobretudo na zona centro, devastada, provocou direta ou indiretamente mais de uma dezena de mortos e lançou, uma vez mais, um debate sobre a preparação e a capacidade do Estado para socorrer em tempo útil as vítimas de catástrofes naturais. Até porque a Ministra da Administração Interna admite que ainda está em período de aprendizagem. Será a altura, como podem imaginar, de avaliar neste momento tudo o que aconteceu e de, a partir daí, fixar. É assim que fazemos a aprendizagem coletiva. Estamos a fazer um processo de aprendizagem coletiva. Mas reconhece que estas tempestades já não são excepcionais e que por isso mesmo é preciso mudar aqui o plano de prevenção e de apoio. O Governo reconhece isso? Qual plano de prevenção e de apoio? A Ministra Maria Lúcia Amaral e a confissão de que está no cargo ainda a aprender. É por isso que o João Miguel Tavares quer ser Ministro, desta vez, da dota ignorância, para celebrar ou para lamentar, João Miguel Tavares, a atitude humilde, digamos assim, da Ministra da Administração Interna. Sim, eu adoro humildade, mas não nestas ocasiões. Eu adoro humildade. É muito... Humildade nestas ocasiões é trágico, porque uma catástrofe é um péssimo sítio e uma péssima ocasião para um governante dizer de facto eu não percebo muito disto, Tenho a mas sensação que está estamos todos a aprender. à beira de citar Sócrates, mas o de Atenas, não, O de Atenas. Foi registado em Vilar de Massada. E sem dúvida que o eu só sei que nada sei está muito bem visto, mas em contextos de filosofia, não também mais uma vez em contextos de catástrofe. Será isto que se chama aprendizagem em contexto de trabalho? Não, isto é só desastre mesmo. É uma catástrofe em cima de uma catástrofe. Em cima da catástrofe real é uma catástrofe de comunicação, o que também não é de sumenos. E
eu não sei, as pessoas, muita gente lá em casa conheceu Maria Lúcia Amaral de agora, do facto dela ter sido nomeada Ministra da Administração Interna e de ser um cargo politicamente muito exposto. E eu sei que parece difícil acreditar, mas aquela mulher é uma cabeça absolutamente brilhante. A Maria Lúcia Amaral foi uma grande professora de Tribunal Constitucional, foi uma grande professora de Tribunal Constitucional. Foi uma grande professora de Direito Constitucional. Vai contando, até ao final da noite eu faço o bingo. Tenho que contratar o rapaz do gongo. Sabes que eu levanto mais 5 da manhã. Mas ela foi uma grande professora de Direito Constitucional, foi uma grande juíza no Tribunal Constitucional, onde chegou à vice-presidência. No tempo da Troika, nós já dissemos isso aqui, ler as suas declarações de voto, Falámos geralmente... dela, aliás, no programa. Sim, falámos dela também nessa altura. As declarações de voto naquela altura, para algumas pessoas de uma direita mais liberal, parecia a única voz lúcida que estava no Tribunal Constitucional naquela altura. E também foi uma grande provedora de justiça. Sim. Mas depois, eu acho que não consigo perceber bem porquê, não sei se foi a tal... A política tem outras exigências, provavelmente. A política tem outras exigências, mas nós também devemos ter a noção daquilo que somos ou não capazes de fazer. Claro. E ela provavelmente, se tivesse sido convidada para o cargo de Ministra da Justiça, poderia fazer bem o lugar. Na administração interna, tudo aquilo é um absurdo. Não sei necessariamente se é isso. Ou se é o cogumelo de microfones. Sim, mas pode ser, mas está bem, mas a Ministra da Justiça está muito menos exposta a esse cogumelo de microfones do que uma Ministra da Parece um lugar amaldiçoado, porque a anterior Ministra da Administração Interna teve o mesmo problema. Não, o lugar é sem dúvida difícil e por isso se calhar políticos profissionais safam-se melhor do que propriamente técnicos, mas o problema é que ela aqui nem técnica é, porque ela não é especialista naquela matéria. E ela, depois, também deixa-me dizer isso, ela não devia ter saído do lugar de onde saiu, porque ela era provedora da justiça. E ela, portanto, estava num cargo de regulação e, de repente, vai para um cargo numa área em que ela estava a exercer a regulação. Portanto, há aqui um circuito também de portas giratórias. E tudo isto para quê? Para a reputação dela estar a ser destruída neste tipo de intervenções. É mesmo uma pena, mas a política não é para amadores. É muito mais difícil do que parece lá em casa. Por tudo isto e muito mais, foram muitas as críticas ao Governo nos últimos dias pelo modo como demorou a acudir às populações afetadas pelo temporal, a ponto da própria Ministra da Administração Interna, ela, uma vez mais, ter acabado por admitir que alguma coisa falhou. O problema é não se perceber o que terá sido. Não sei o que é que falhou, não lhe posso dizer exatamente o que é que falhou, porque o sistema é complexo e as entidades coordenadoras do sistema de proteção civil têm tido todo o cuidado de garantir a colaboração entre todos. Agora, também é preciso que se tenha em linha de conta que as necessidades são muitas, de vários lados, que esta foi uma crise com aspectos múltiplos, de comunicações, de falha de energia e que tudo isso pode ter contribuído para que se sentisse a falta durante mais tempo. Mas também lhe posso garantir com o Sr. Presidente da Câmara que estamos a trabalhar em conjunto e é por isso que eu vim, para que esse tipo de falhas ou de faltas não continue. A Ministra ainda à procura de explicações para o que falhou. No seu entender, Ricardo Araújo Pereira, quem é que poderá ajudar a responsável pela proteção civil a esclarecer as dúvidas que tem? Talvez um professor de proteção civil, Carlos, porque estamos todos em processo de aprendizagem coletiva. Aquela repetição da ideia de que estamos em aprendizagem coletiva significa, na verdade, vamos ser parcimoniosos nas responsabilidades que me vêm pedir. É isso que significa. E eu devo dizer que até certo ponto isso não está errado. Ou seja, de facto, foi um episódio tão extraordinário que é natural alguma aflição, não é? Alguma impreparação para isso, não há dúvida. Mas isso não explica tudo, sobretudo não explica depois, por exemplo, há uma parte de verdade nisto, era impossível prevenir uma coisa deste tipo. Mas agir melhor e mais rapidamente, em princípio era possível, e de facto o que nós vemos é que vários ministros não conseguiram evitar
a consequência trágica de dizerem umas coisas um bocado parvas. Por exemplo, não só esta ministra, mas também o Nuno Melo, com o aniversário do Sargento Lopes, que fazia anos, o Sargento Lopes, e no entanto estava ali a trabalhar, em vez de estar a festejar em casa. Ou o Ministro da Economia, que disse que as pessoas agora fazem face a isto com o ordenado do mês passado, e depois no fim do mês virá então a ajuda, porque normalmente as pessoas têm essa disponibilidade, não é? Têm um salário e uma parte é para a renda da casa, outra parte é para a mercearia, e depois sobra ainda uma boa almofada que as pessoas normalmente ou gastam em charutos ou em champanhe, e agora guardavam para comprar telhas, e depois no fim do mês chega a ajuda e então aí vão aos charutos e ao champanhe que não puderam comprar durante o mês. E portanto toda essa comunicação desastrosa e lentidão na reação, até porque os autarcas pediram a declaração do estado de calamidade mais cedo, de repente foram destacados militares, mas acho que eram 4. Houve assim uma série de coisas meio displicentes, aparentemente. Como é que enquadra, Pedro Mexia, em termos de competência técnica, esta situação, em termos de competência técnica versus competência política? De certa forma, aquilo que tínhamos estado a falar há pouco. Como estávamos aqui a falar, há duas coisas. Uma coisa é saber se Maria Lúcia Amaral era a pessoa indicada para esta pasta, quando toda a gente reconheceria que seria indicada para a pasta da Justiça, e esta pode ter conhecimentos específicos que ela não tinha ou não teve tempo de adquirir, e também porque isto ser uma situação muito grave e muito inesperada e tudo mais. Ponto número 1. Ponto número 2, e que eu acho que é talvez mais relevante do que o número 1, no sentido em que acontece mais regularmente, é a quantidade de pessoas que chegam a altos cargos governativos sem terem capacidade de comunicação. Não é capacidade de comunicação para fazerem uma conferência, é uma capacidade de comunicação de sair, de atravessarem uma porta e terem 20 microfones à frente. Isso não é fácil. Se vocês acham que é fácil, não é fácil. Não é fácil. E, portanto, nós temos sucessivamente, já tinha acontecido, aliás, com a anterior Ministra da Administração Interna, que também era uma pessoa respeitada, com um percurso respeitado, e que também tinha grandes dificuldades. E isso, como sabes, eu sou um anglófilo. E na tradição britânica, os membros do governo, os ministros são escolhidos entre os membros do governo. Ou seja, são políticos eleitos. Não quer dizer que tenha que ser assim o nosso sistema inglês. São escolhidos entre os membros do Parlamento. São escolhidos entre os membros do Parlamento. Sim. Não. O que é que eu disse? Entre os membros do governo. Desculpa. Não, isso era redundante. Os ministros são escolhidos entre os membros do governo. Vamos começar, mas tu a esta hora, ao contrário de mim, estás a funcionar na perfeição. Eu acordei há 10 minutos. Mas, e portanto, eu temo que exista, porque não existe só no governo, existiu altas figuras da Igreja, altas figuras de outras esferas do país, que são pessoas muito capazes, intelectualmente, etc., mas que não sabem lidar with the heat, como se diz em inglês. Como é que se diz em português? Com o calor? Não, mas não é o calor, é a pressão. A pressão, com a pressão. Mas há aquela frase famosa, não sei de que presidente americano, que é: se não aguentas o calor, não vais para a cozinha. Não vais para a cozinha, é isso mesmo. O do Truman. Atribuímos a pasta de Ministro da Dota Ignorância ao João Miguel Tavares, quanto ao Ricardo Araújo Pereira, que quer ser, desta vez, Ministro do Aproveitamento por parte de quem e em relação a quê, Ricardo Araújo Pereira? O que é que estamos a falar? Carlos, isto acontece sempre, não é? Em altura de tragédias, há sempre uma inclinação grande para aproveitar. Há pessoas que têm por exemplo, há pessoas que têm lucro político com isso, não é? Por exemplo, aquele vídeo que depois foi apagado, e bem, do Ministro da Presidência, em que ele, enfim, mostrou a todos nós, aos cidadãos, como ele estava a sofrer com a gestão da crise, roía as unhas até ao sabugo, falava ao telefone, apontava para mapas, e portanto havia ali coisas que o estavam a maçar, e fez-se um vídeo sobre isso com uma boa música de fundo. Isso por um lado. Por outro, depois
aquelas figuras do Ventura a carregar umas latinhas de atum sempre com uma cara de esforço, sendo que aquilo é um arremedo de ajuda, não é ajuda, aquilo é o costume, é o que ele já tinha feito nos incêndios, quando ele foi apagar uma chaminha aos incêndios. Aquilo as pessoas às vezes há um humorista que tem a infelicidade de fazer uma piada de mau gosto sobre determinada ocorrência deste tipo. E as pessoas dizem: como é que é possível, não se faz isto, não sei o quê. Eu acho mais pornográfico, mais obsceno ir apagar uma chaminha para o meio dos incêndios, mais ofensivo para os bombeiros, para as pessoas que estão a ajudar agora, ir lá com uma cara de esforço, carregar umas latinhas de atum e umas paletes de água, do que fazer uma piada de mau gosto. Sinceramente, acho isto mais ofensivo. Já para não falar depois no resto, a nível social isto também é muito... é contagioso. Há imensa gente que aproveita esta altura para, para, no fundo, dizer às pessoas: não se esqueçam de mim. Eu também estou aqui. Estamos todos muito atentos agora, sempre todos a sofrer com as zonas atingidas, com Alcácer do Sal, Leiria, Pombal, tudo isso. Mas não se esqueçam que eu também aqui estou. E, portanto, eu quero também protagonizar aqui um momento bonito. Quero explicar às pessoas como é que se há de ajudar. Não estou assim tão interessado em ajudar. Quero explicar como é que se há de ajudar. Ou, por exemplo, ou então, por acaso até vou ajudar, mas a fazer barulho. Olhem para mim a ajudar. Dá para ajudar em silêncio. Essa é uma sugestão. E pronto, normalmente essa ideia de vou partilhar, estou a dar o exemplo. Não é verdade. Não. Nas redes sociais, partilhar significa exibir. É um vocabulário próprio das redes sociais. E pronto, é importante a gente aprender essa linguagem. O desastre na zona centro do país obrigou os dois candidatos presidenciais a uma mudança drástica de planos. Algum deles, dos candidatos, poderá sentir-se especialmente prejudicado, Pedro Mexia, por ter visto a campanha eleitoral atropelada como foi pelo temporal? Pelo comboio de como é que é? O comboio de tempestades. Comboio de tempestades. Bom, há duas coisas. Para já, o tempo a distância entre a primeira volta e a segunda volta é muito longo. E, portanto, esta segunda volta segunda volta da também campanha. Tens a sensação que está tudo decidido, não é? Porque tu não tiveste essa sensação, se calhar não te lembras, mas na altura do Freitas e do Soares, não é? Ninguém teve isso, não é? Aquela segunda volta foi assim, uma coisa muito empolgante. Talvez porque haja menos empolgamento que isso sei. Mas o que se diz, aliás, que há pessoas que atribuem esta vontade de adiar o voto, é que as últimas sondagens davam uma subida do favorito e uma descida do favorito e uma subida do aparente segundo, e, portanto, a ideia de adiar eleições seria esperar que esse número... Agora, isso não é uma razão, primeiro, para adiar eleições, segundo, não se pode adiar eleições, e terceiro, acho que esta campanha a segunda volta foi absolutamente desinteressante. Sentiu falta desta semana e meia de campanha, João Miguel Tavares? Não, eu não senti falta nenhuma e acho que os candidatos fizeram o melhor que Não acha que ficaram muitos argumentos importantes? Fizeram um debate ao segundo dia de campanha. Até quer dizer, tendo em conta, isto é uma tragédia, mas eles não tinham muito mais para espremer. Não acho que a campanha tenha sido prejudicada. A única campanha que foi verdadeiramente prejudicada, e eu penso nele todos os dias, é do Almirante Gouveia e Melo. Pois foi. Porque isto é daquelas coisas, o senhor deve lá estar em casa e a pensar. Se ele fosse um dos finalistas... Não, é que ele está lá em casa a pensar, pronto, isto foi uma tragédia, mas já que era para acontecer, era 15 dias antes. Era 15 dias antes. Porque eu acho genuinamente que ele ia buscar a farda e aparecia na zona de Leiria e com o seu ar portentoso, e eu acho que ele se calhar tinha muitas hipóteses de passar a segunda volta. Foi realmente uma tempestade que chegou com 15 dias de atraso para o Almirante Gouveia e Melo. O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro do Aproveitamento e é a vez do Pedro Mexia se tornar, ainda no mesmo âmbito, Ministro do Esclarecimento Eleitoral. Que aprendizagens é que obteve Pedro Mexia nesta segunda volta? Várias, porque... corrida à Belém. Porque depois de terminar a ditadura, houve as primeiras eleições. Eu tenho várias publicaçõezinhas, algumas feitas pela, não sei se já se chamava Comissão Nacional de Eleições na altura ou não, e outras pelos partidos, a dizer como é que se vota,
o que é o quadradinho, o que é a cruz. E eu recebi eu e muitas pessoas, recebi muitas aulas de comportamento eleitoral, de coisas que eu não sabia. Sou eleitor há tantos anos, sou eleitor há 36 anos e eu não sabia. Por exemplo, disseram-me assim, o voto é secreto, porque eu anunciei o meu voto. Ora bem, o voto é secreto. Para quem quiser mantê-lo secreto. Para quem quiser mantê-lo secreto. Não é obrigatório manter o voto secreto. A pessoa pode achar, agora pode-se dizer, grande presunção a tu a dizeres em quem é que vais votar como isso. De acordo, essa crítica aceito. Agora, que horror mostrar. Segunda, isto é obviamente, a divisão entre os candidatos é obviamente uma questão de luta de classes, que é, como se sabe, o sustentáculo teórico da direita. É a luta de classes. Essas críticas vêm da direita. Porque essas críticas vêm da direita. Como se sabe, a luta de classes foi teorizada por um senhor. Era um barbudo, não me lembro bem. Depois, dizer coisas é sinalizar virtude. Por exemplo, estou a favor que acabe a teocracia iraniana. Estás a sinalizar virtude. Acho mal que se mate um senhor que roubou uns cigarros ou não sei o quê com o pé no pescoço. Estás a sinalizar virtude. Portanto, não posso criticar nada que seja do ponto de vista dos direitos humanos, da moralidade pública no sentido político, etc. Depois, vem aí o socialismo. António José Seguro. Depois, atenção, ainda só mais um. Não, chega. Não consegues perceber essa parte Não consigo perceber essa parte da minha letra, portanto é isso. Mas, portanto, montes de coisas que nós não sabíamos. Eu agora, todas as vezes que alguém me disser antecipadamente, antes de o botar na urna, e só depois dos resultados estarem apurados, em quem é que votou, eu faço queixar que não é. A recusa em peso de André Ventura por parte de praticamente todas as principais figuras políticas do PSD pode ser lida, João Miguel Tavares, como um separar de águas que vai perdurar ou como um afastamento circunstancial que pode vir a ser remendado depois destas eleições? A tua pergunta é se o afastamento que houve agora a propósito das presidenciais pode depois ter um reflexo também no Parlamento e o PSD está no Parlamento, mas digo a prazo nas relações entre o PSD e o Chega. A tua pergunta pressupõe, posso contestar a tua pergunta? Claro. A tua pergunta pressupõe que isso será uma causa e que isso não é já uma consequência, ou seja, a querela entre a direita sobre presidenciais não é a causa do que vai acontecer a seguir às presidenciais. É uma consequência daquilo que aconteceu nos últimos anos. Sim, mas o que aconteceu também até agora é que o PSD, pelo menos o governo, Sim. tem tido uma relação muito ambígua com o Chega. E, portanto, eu acho que esta situação, pergunto, se poderá ter efeito posterior por causa do afastamento que houve tão nítido em figuras da direita. Se houver um afastamento, é provocado pelo André Ventura, não vai ser provocado pelo Luís Montenegro. Evidente. Luís Montenegro tem todo o interesse de ir casando com as várias carochinhas que lhe vão aparecendo, às vezes à esquerda, outras vezes à direita. Pode chegar uma altura, se André Ventura se vir muito reforçado, dizer não, quero fazer aqui um afastamento para ver se vou outra vez a eleições e ainda consigo ter mais deputados. Agora, é possível, e há pessoas que têm uma posição, por exemplo, como a minha. Eu nunca na vida votarei em André Ventura, mas ao mesmo tempo eu não sou contra as linhas vermelhas. É possível as duas coisas, ou seja, nunca votar em André Ventura e achar que quando se está numa democracia... Dizer nunca votarei em André Ventura não é uma linha vermelha? Não é traçar uma fronteira nítida? Não, para mim, sim. Mas então? A minha vontade não se confunde com a vontade de 10 milhões de portugueses. Com certeza, mas o facto até porque os 10 milhões de portugueses não deixariam que isso acontecesse. Que pessoa é que pressupõe que a sua voz... As pessoas dizem o que é que preferiam, o que é que os seus preferiam que os seus representantes fazem o quê? Representar-nos. Mas tu consegues...
Mas tu consegues compreender que ao longo de 4 anos de legislatura há muitas matérias que são discutidas num Parlamento, certo? E muitas matérias diferentes. Sim. Não é impossível. Apesar de tudo, tu estás de acordo com o Chega em algumas delas. Não é impossível. É que parece não que é. não é André impossível. Ventura, Não é o André impossível. Ventura, quando está a candidatar-se a João Miguel, Presidente da República, não é de todo impossível. é totalmente rejeitado porque é só um. Mas quando está num Parlamento, não tem que ser. Notarás qual foram as primeiras. Quais foram os primeiros quê? Nacionalidade e imigração. Está bem, mas isso é uma lei Arrest my perfeitamente... case. Não, é uma lei perfeitamente legítima. É legítimo. Foi negociada. Alguém falou em legitimidade. Não, está bem, mas, É legítimo. mas não é só isso, é uma preocupação, é mais que legítima, é uma preocupação realmente preocupante e que deve e que merece uma intervenção Com legal. uma intervenção O que tão é que faz? interessante que Agora foi são chumbada necessários- Está bem, pelo mas Tribunal Constitucional evidentemente. E é o regular funcionamento das instituições. Isso é tudo, pá. Contas Fazes, feitas. Isso é tudo. fazes, Isso é negocias, olha, queres isto? Tudo E é o tu, regular eu funcionamento quero das isto. instituições. É assim que se faz numa Contas democracia. feitas, Ricardo Araújo Pereira, eram mesmo necessárias estas 3 semanas de intervalo entre a primeira e a segunda volta? Talvez não, Carlos, mas é o que a lei diz, não é? A lei diz isso eu acho que se calhar fazia falta, o Ventura queria mais debates e eu acredito que lhe fossem úteis, porque para ele experimentar vários tons, eu acho que ele no debate que houve não foi tão histriónico como era costume e depois arrependeu-se, está ainda à procura, compensou isso com entrevistas, por exemplo, ainda esta semana deu uma entrevista à SIC exclusiva, dizia entrevista exclusiva à SIC. Em princípio, com o Ventura significa é exclusiva porque enquanto ele está a dar essa entrevista não está em mais nenhum canal. É só isso que significa. Isso é uma lei da física. Exatamente, é isso. Mas eu também foi tempo a mais porque as pessoas que o Pedro descreveu há pouco gastaram aqueles cartuchos todos a dizer, mas o que é isto? Pessoas a pronunciarem-se sobre eleições, só porque estamos em eleições, gastaram os cartuchos todos ainda antes da primeira volta, ficaram sem muito para dizer agora. O Pedro não referiu uma coisa, que é preciso fazer justiça às pessoas que estavam a dizer isso, que era, elas estavam com medo que isso beneficiasse o Ventura. Era sempre esse o argumento, era não digam todos que não vão votar no Ventura, que isso beneficiou o Ventura, porque tudo beneficiou o Ventura. Tudo beneficiou o Ventura. Tudo beneficia o Ventura. Se as pessoas o apoiam, beneficia o Ventura. Se dizem que não o apoiam, beneficia o Ventura. E depois, mas também já tinham gasto também o argumento da tralha. É um argumento ao que eu sou muito sensível, que é o argumento do ferro velho, que é atenção à tralha socrática e à tralha costista. E só se fala destas duas tralhas, curiosamente. Mas há mais. A tralha cavaquista, antigamente falava-se muito. Mas por exemplo, não se fala de tralha passista. Eu gostava que se falasse da tralha passista. Neste momento, o Miguel Relvas está semanalmente na televisão, devagarinho. Miguel Relvas está semanalmente na televisão, reapareceu. Não sei se lembram, o Miguel Relvas saiu do governo. Espera 48 horas. Um seu colega do governo, o ministro da Educação do seu governo, disse: realmente eu desconfio que a licenciatura deste meu colega de governo é inválida. E ele foi levado a sair do governo. Mas, por exemplo, Montenegro também é tralha passista, era líder da bancada parlamentar, e o próprio Ventura é tralha passista, que era candidato à Câmara de Louros. Há imensas tralhas aqui em jogo, nós temos acumulado muita tralha. E eu gostava que falássemos de todas. O Pedro Mexia fica então Ministro do Esclarecimento Eleitoral. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, mas continuamos em torno das presidenciais de domingo para sabermos o que leva o João Miguel Tavares a escolher o número 32. Que número mágico é esse, João Miguel? O 32 é a percentagem que André Ventura precisa ter para ter mais percentagem do que teve a coligação PSD-CDS nas últimas legislativas. Teve 31,79 já agora. Totalmente enganador, não é? Parece-lhe mais relevante para avaliar a votação de Ventura dar atenção à percentagem de votos que ele vai conseguir ou ao número absoluto de votos que terá? Não, acho que devemos dar atenção ao número absoluto de votos. Mas aí era 2 milhões e eu sentir-me de 2 milhões pareceu-me que era demasiado pesado a esta altura da noite. Sim, a AD teve perto de 32% nas legislativas, 31,79% e 2 milhões e 8 mil votos. O Chega não chegou aos 23%, 22,76%,
e teve 1 milhão, um bocadinho menos de 1,5 milhão de votantes. Eu acho que se ele não chegar a esse número dos 2 milhões, realmente fica coxo. Quer dizer, isto é sempre uma vitória de Ventura. Bem, na primeira volta, não chegou sequer à votação que teve, legislativo. ao número de Sim, votantes mas aí que teve nas legislativas. Lá está, porque a abstenção foi bastante maior. Mas não certo, teve o número de votantes, portanto... Não, certo, está bem, mas apesar de tudo a abstenção foi maior. É difícil fazer essa comparação. Mas se ele ficar muito atrás, é um problema para André Ventura. Isso não há... É um problema, quer dizer, ele passou à segunda volta, isso em si é uma vitória, mas não atingir essa fasquia é ficar aquém daquilo que certamente eram as suas ambições. Vai estar mais atento no domingo, Ricardo Araújo Pereira, à percentagem de votação atingida pelo Chega ou ao número de votantes em Ventura? Não, vou estar mais atento ao número de claro. votos, acho. Sim, acho que o número de votos é mais importante, embora tenha uma importância relativa, acho eu. Nós já tivemos a experiência de ter tido várias pessoas que tiveram um excelente resultado em presidenciais e depois isso não significou nada. E não significou nada nem sequer em presidenciais, quanto mais noutras eleições. Mas aqui é um caso específico porque está no Parlamento, não é? Ou seja, é alguém que é simultaneamente candidato a Presidente da República e líder partidário. E mas vai manter o mesmo número de deputados, a bancada parlamentar não aumenta. Mas é diferente, mas isto não acontecia, não é? Não acontecia, não aconteceu nunca antes líderes partidários serem candidatos a Presidentes da República. Pois não, porque é a primeira vez que uma pessoa se candidata a Presidente da República, não para ser Presidente da República, porque eu acho que ele tem a suspeita forte de que não consegue ser eleito Presidente da República, mas não foi por isso que ele se candidatou. Várias outras pessoas candidataram-se para ser Presidentes da República. Ele candidatou-se no âmbito de um projeto de marketing pessoal, de marketing político. Foi isso. Aliás, se fosse uma questão... Tal como o LIVRE e o PCP já agora. E o Bloco de Esquerda. Exato. Exatamente. Ora, mas atenção, não digo que não. Exatamente. É exatamente isso. Ou seja, pessoas que não tinham nenhumas hipóteses de serem eleitas Presidentes da República. E, portanto, aliás, se fosse uma questão política, aqui é pior. Porque o PCP, por exemplo, e o Bloco e o LIVRE conseguiram candidatar-se, mas ter um candidato da esquerda na segunda volta com hipótese de ser Presidente, com fortíssimas hipóteses de ser Presidente. O contrário não acontece. Se o Ventura não se tivesse candidatado, a direita tinha muito mais hipóteses de ter um Presidente nos próximos 5 anos. Muito mais hipóteses. Porque é o que todas as sondagens indicam. Certo. O que é que prevê que Ventura venha a fazer com a votação que vai conseguir no domingo, Pedro Mexia? Bem, quer dizer, ele qualquer indicador, a não ser que fosse um resultado catastrófico, que nada leva a crer que seja, ele iria sempre dizer que ganhava, porque se não for o número em bruto de votos é a percentagem, se não for uma coisa ou outra, se tiver um resultado sonante, diz que foi contra toda a gente. Há sempre uma maneira até nesse sentido o Chega tem uma espécie de função de sucessor do PCP, que é, nas noites eleitorais, conseguir fazer discursivamente que as coisas sejam diferentes do que pareciam ser. Mas atenção, o resultado da noite, eu confio em André Ventura, no sentido em que eu confio no que ele diz. Portanto, nesta noite eleitoral, da manhã, depois da manhã, vamos saber como é que isto está em termos de esquerda e de direita. Porque, evidentemente, a toda a gente que vota em André Ventura é de direita, toda a gente de direita vota André Ventura, toda a gente que é socialista vota no José Seguro,
E toda a gente que vota em António José Seguro é socialista. Portanto, não há outra leitura. Eu já não vi a Pedro Mexia politicamente tão irritado há muito, muito tempo. Não, já me viste. E vais ver mais. Quando os teus quando os teus amigos quiserem fazer a frente direita, vais ver mais. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares escolhe o número 32. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, diz sentir-se processado para falar... Saímos agora do âmbito da política nacional para falar da ameaça de Trump de processar o comediante Trevor Noah por uma piada durante a cerimónia dos Grammys. Quer fazer a sinopse daquilo que ofendeu tanto o presidente norte-americano, Ricardo? Só, Carlos, é o normal, não é? O normal, o apresentador dos Grammys, de uma cerimónia de entrega de prémios da música, fez uma piada sobre o Trump e ele ameaça processá-lo. O presidente dos Estados Unidos ameaça processar. O normal costuma acontecer. A piada era qualquer coisa do género: estamos aqui na cerimónia dos Grammys, todos os artistas da música querem um Grammy, querem quase tanto como o Trump quer a Groenlândia, o que faz sentido, porque agora que já não tem a ilha do Epstein para ir conviver com o Bill Clinton, enfim, precisa de outra ilha. Era isso. Donald Trump ameaçou processar, entretanto perguntaram-lhe se, para desenvolver o assunto, ele acabou por não concretizar. Eu não sei se vai acontecer o mesmo a este processo que aconteceu ao do Volkswagen, de quem também já não se tem ouvido falar assim tanto, mas é isso, são processar um comediante por causa de uma piada. Em contrapartida, é significativo. Viu a piada de Trump, partilhada por Trump, de um vídeo que ele partilhou a noite passada com o casal Obama com um aspecto simiesco numa selva? Sim, eu não diria que isso, não creio que isso fosse uma piada, era um vídeo propagandístico que a certa altura tinha uns segundos de Barack Obama e Michelle Obama em corpo de macaco. Pareceu-me uma coisa enfim, também típica do presidente dos Estados Unidos, uma coisa presidencial com classe. Também esta semana, Donald Trump entrou em choque com uma jornalista da CNN depois dela lhe ter feito uma pergunta sobre os fecheiros do caso Epstein, diz Trump que ela é a pior repórter do mundo e acusando-a de nunca sorrir. Que tipo de acusação é esta, afinal, Pedro Mexia? É aquele velho mandamento sois belle et tais-toi. Isto é, cala-te, ser bonita e cala-te. Neste caso, ser bonita e sorri, não é? É absolutamente irrelevante se uma jornalista sorri ou não sorri enquanto faz uma pergunta, seja quem for, e, portanto, depois salta dali para os ratings, depois salta dali para... Estamos numa fase em que um presidente dos Estados Unidos não é capaz de responder civilizadamente a uma pergunta com o seu quê de adversarial. E sabemos que a CNN não é provavelmente trumpista, mas as pessoas têm que manter uma certa... E não vale a pena, nem estou a dizer as pessoas, estou a dizer Trump devia, já foi. Mas... Quer dizer, e há tempos foi um cala-te piggy, portanto... Sim, é verdade. Acusá-lo de não sorrir é verdade, um progresso. É isso. O tema seguinte vem mesmo a propósito. Pedro Mexia declara-se fichado por mais uma leva de ficheiros do caso Epstein, conhecida esta semana. Ao que parece, Epstein conheceu praticamente todas as personagens influentes dos últimos anos, até a princesa da Noruega. Quer começar por aí? Vamos lá ver. Nós não temos nem a fortuna, nem os... como é que eu ia dizer? Nem os extras que o Epstein oferecia, conhecemos toda a gente. Portanto, acho normal. Ao fim de uns certos anos conheço toda a gente. Mas, de facto, é impressionante. Porque isto aí vai desde... Sim, a princesa da Noruega. A princesa da Noruega não é muito evidente. Não, mas ele conhecia aquela pessoa que os jornais ingleses agora chamam o senhor Andrew Mountbatten, que é o ex-príncipe André, como se tivesse acontecido uma revolução francesa em Inglaterra, porque já não é príncipe, só falta o outro. Mas pronto. A categoria de ex-príncipe, acho que é a primeira vez que ocorre. De ex-príncipe, mas também não há fotografias muito de ex-príncipe andar de gatas em cima de uma teenager. Não é assim uma coisa que embora tenha certamente sido muito praticado. Vai daí
ao Chomsky. Evidentemente o Chomsky não andou a andar de gatas, até porque é nonagenário, mas... Não jures. O que eu quero dizer é que aquilo tinha uma rede que ia do Richard Branson ao Príncipe André, à Princesa da Noruega, até ao Chomsky. E, portanto, ele era muito influente e as pessoas, em geral, se ele era mecenas, etc., umas delas não viam problema nenhum ou não faziam perguntas. E outras não só faziam perguntas como queriam saber, como é o caso do Clinton. Quer dizer, há umas imagens do Clinton de calções que não são realmente muito... enfim. O facto de não haver figuras portuguesas de primeiro plano referenciadas, figuras políticas portuguesas de primeiro plano referenciadas nos ficheiros de Epstein, parece-lhe um motivo de orgulho, Ricardo Araújo Pereira, para nós? Ou será só o sintoma de como estamos arredados do topo da pirâmide de influentes a nível mundial? Os únicos portugueses referidos, nomeados, são o cientista António Damasio e uma namorada portuguesa do mordomo brasileiro de Jeffrey Epstein. E há referências à Casa Pia, não é? Há umas referências. Sim, é isso, mas quer num caso como no outro, quer dizer, o António Damasio não tem nada a ver com as coisas de que a gente estava a falar, foi um contacto por causa para financiamento, né, de mecenato. Já o anterior embaixador de Inglaterra nos Estados Unidos teve que se demitiu, foi exonerado como embaixador, depois teve que se demitir do Partido Trabalhista e da Câmara dos Lordes. E vamos ver o que é que vai acontecer ao Keir Starmer. Que já sabia dessas ligações. E que se prontificou para o ajudar, a ele, Epstein, no processo judicial. Portanto, teve uma intervenção... Não, aqui a pergunta que se impõe é, Ricardo, o Epstein contactou-te? Tens um mail do Epstein? Convidou-te? Vai ver ao spam. Foste à ilha, Ricardo. Tu foste à ilha ou não? Ele queixa-se sempre que nem com maiores o convidam. Exatamente, é isso. E neste caso... Não querias atividades criminosas, não? A pergunta do Carlos, é muito triste que não haja uma elite portuguesa que ainda não esteja em condições de receber convites para fazer coisas abjetas ao mais alto nível. Vai ver ao spam. Ao que parece, não temos ainda essa categoria. Para isso, eu tenho com esperança de que em breve talvez consigamos integrar esse núcleo seleto de gente tão rica que acha que tem direito a fazer o que lhe apetecer. E assim chegamos à altura dos livros, e eu trago esta semana um livro com um título que podia aplicar-se bem a algumas figuras da atualidade nacional, embora não seja o caso. O livro chama-se Gente Pouco Recomendável e o subtítulo dá uma pista para se entender porquê. Uma história real sobre poder, ganância e idealismo perdido. A autora é neozelandesa, uma antiga diplomata que se entusiasmou de tal forma com as potencialidades que viu no Facebook em 2009, que decidiu mudar de vida, mudar de carreira e mudar-se para os Estados Unidos para se candidatar a um lugar na empresa de Mark Zuckerberg. O idealismo da autora, Sarah Williams, fez-la pensar que o Facebook podia mudar o mundo e ser o motor das causas humanitárias que a entusiasmavam. À medida que foi subindo na hierarquia da empresa, do Facebook, foi percebendo o logro em que se encontrava, e este é um daqueles livros de denúncia em que alguém, tendo estado no coração de uma organização poderosa, decide partir a loiça toda. A autora conta tudo na primeira pessoa, de forma vívida, com uma grande riqueza de pormenores, tanto triviais como alguns outros de alcance planetário e geopolítico, como o Facebook é conivente com a ditadura chinesa, como instrumentaliza o algoritmo, como opera num ambiente humanamente tóxico até a nível das relações pessoais entre funcionários. Mark Zuckerberg quis impedir a publicação deste livro. Ele foi publicado apesar de tudo, mas o facto de ele ter querido impedir a publicação talvez seja uma das melhores razões para o lermos. Gente Pouco Recomendável, de Sarah Williams, tradução de António Costa Santos, edição Presença. O João Miguel Tavares propõe-nos uma fuga ao eu. Exatamente, com gente muito recomendável. O autor deste livro, o livro chama-se Contra a Identidade, a sabedoria de escapar do eu, e é de um filósofo australiano, que é Alexander Douglas, que foi buscar um filósofo chinês, um filósofo neerlandês e um filósofo francês
para falar desta coisa que é a identidade. A graça aqui é que o filósofo chinês é Zhuangzi, portanto é um filósofo que viveu, enfim, estima-se que terá vivido ali entre o século III e o século IV antes de Cristo. Nunca entraram num bar. Nunca não, mas ele fala-os a entrar no bar que é este livro. E depois é Spinoza, não é? Portanto, o neerlandês do século XVII. E depois Quase português. Quase português por um pouco. Não os tivessem mandado embora. Mandado a família embora. Mas cá, porque ele foi bom. Eu acho que teve mais oportunidades. Para a carreira dele foi bom. Para a carreira dele foi bom. E o René Girard, um dos grandes filósofos do século XX, e o que é que eles têm em comum? O que eles têm em comum é esse olhar contra a identidade. O que é que o Alexander Douglas argumenta com base no trabalho destes filósofos é que a identidade é algo que se procura e que se constrói, não é algo que propriamente exista dentro de nós que a gente tem que preservar. O livro é de filosofia, é mais pesado do que é normal, digamos assim, não é propriamente uma leitura muito, muito, muito leve, mas é uma leitura muito interessante e também acessível. Contra a identidade. O Pedro Mexia traz uma entrevista em livro. Sim, não é muito comum publicar assim entrevistas em livros de autores estrangeiros que tenham já um certo impacto, como é o caso da Susan Sontag, que nasceu em 1933 e morreu em 2014, salvo erro, e que foi ao mesmo tempo uma crítica literária e uma celebridade, que é uma coisa que parece uma contradição nos termos e geralmente é. Era uma pessoa bastante veemente e bastante irrequieta. E então a entrevista é uma entrevista que foi feita para a revista Rolling Stone em 1979, por um senhor chamado Jonathan Cott, e que fala dos temas de que ela fala habitualmente, nomeadamente Vietnã, as vanguardas, etc. Tem pelo menos 2 ou 3 coisas muito rapidamente que eu achei muito curiosas. Uma delas é porque é que ela acha que as metáforas são fundamentais desde que desconfiemos delas. O livro dela sobre a doença é sobre o cancro, é sobre a ideia de não transformarmos o cancro numa metáfora, o cancro é uma doença concreta. Depois, o segundo ponto é a ideia de que a escrita não tem sexo. Ela diz, eu quando estou a escrever sinto claramente que a minha sexualidade ou o meu género, ou seja, não a sexualidade, mas o meu género se desaparece, isso não fez grande sucesso entre algumas feministas. E em terceiro lugar, o facto de ela ser uma americana que toda a vida continua a achar que na Europa aconteciam coisas interessantes. O Ricardo Araújo Pereira sugere um romance que é uma despedida. Já não tens tempo, de qualquer maneira. Não tenho tempo, então é isso. Chama-se Partidas, diz o título original, e é isso, é uma despedida. É o Julian Barnes, que já tem quase 80 anos, se é que não tem mesmo, a dizer que é o seu último livro. É uma reflexão sobre a memória e envelhecer, que, enfim, é uma coisa que tenho verificado que de facto acontece a toda a gente. Tem embutida lá dentro uma história de um reencontro entre 2 amantes da universidade que 40 anos depois voltam, se reencontram. Não vou dizer como é que isso acaba, mas tem várias reflexões sobre a memória e a velhice. Deixem-me só... É só uma frase, por exemplo, a certa altura ele diz: há uns dias caí pelas escadas. Foi uma experiência interessante. E é isso, o Julian Barnes é sempre capaz de pegar em ocorrências destas e dizer: olha que interessante que foi, e descrever pormenorizadamente os pensamentos. Sempre que falas sobre a velhice, devias pôr esses óculos. De grau assim a degrau, vai falando mais uma reunião semanal, provando que tudo é interessante, até este programa, eventualmente. 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além.
Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt.